ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí. Estamos aqui iniciando mais Fala Psico, hoje com convidadas especiais, o pessoal da equipe da Clínica Uma de Dourados, que veio aqui para falar um pouquinho sobre o manejo do transtorno do espectro autista. Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Nossos ouvintes da Rádio Cultura, as pessoas que nos acompanham através do Instagram e através do nosso canal no YouTube, caso tenham dúvidas, nós temos aqui um telefone para contato para que vocês encaminhem as dúvidas via WhatsApp, que é o 67 9989 1057. Meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente conta com a presença da Janaína Almeida Prado, que é psicóloga e é diretora e supervisora de intervenção na Clínica Uma. A Isadora Justino, que é psicóloga coordenadora, no ABA. A Ana Carolina Fernandes, que também é psicóloga e coordenadora no ABA. E a Tainá Dalzaker, psicóloga e coordenadora ABA. Sejam bem-vindas mais uma vez. Hoje a gente está aqui na segunda parte do programa, para tratar do mesmo tema, que é um tema de suma importância, ainda é um tabu para muitas pessoas, e a gente gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês de se deslocarem de Dourados até aqui, para falar e compartilhar os conhecimentos de vocês. Obrigada, Dani. Boa noite. É um prazer e obrigada pelo convite, mais uma vez, para a gente estar aqui falando de um assunto tão importante que é sobre o autismo, Vocês sempre serão muito bem-vindas, E assuntos não vão faltar. Então, essa é a parte 2 de muitos que virão por aí. Meninas, antes de começar a falar sobre as perguntas, no último encontro que nós fizemos, no último programa, nós tivemos algumas dúvidas que não foram sanadas através da caixinha, que nós abrimos no Instagram. Vieram outras dúvidas também. Então, a gente vai estar aqui tratando tudo aquilo que não foi sanado, mas não foi todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar o programa quando nós transmitimos em outubro. Então, vale para as pessoas que estão acompanhando agora a contextualização do que é o TEA. O que é, meninas? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, com características muito complexas, por isso que ele teve agora a nomenclatura de espectro, porque as características mudam muito a sintomatologia de um indivíduo para o outro, Mas, basicamente, é caracterizado por déficits persistentes nas interações sociais, então, dificuldade na reciprocidade socioemocional, dificuldade para desenvolver, compreender e manter relações interpessoais, dificuldade para compreender regras sociais, compreender todos os não ditos sociais, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos e interesses restritos, o que a gente consegue ver mais, as estereotipias, o balançar das mãos, os hiperfocos daqueles indivíduos, que chamam muito a atenção. Então, essa é a parte mais visível do autismo e em conjunto com a dificuldade social, esses padrões, eles têm que estar presentes desde o início da infância, então tem que ter um histórico e eles têm que causar um prejuízo significativo no desenvolvimento do indivíduo no cotidiano, na rotina, na escola, na família, em diversas áreas. Isadora, existem situações onde a pessoa apresenta prejuízo em um aspecto, Como que é feito esse diagnóstico dentro dessas condições? A pessoa pode apresentar critérios, ela tem que apresentar pelo menos alguns desses critérios, e esse prejuízo ele tem que ser persistente por mais de 6 meses e estar presente desde a primeira infância. Então, ela pode ter mais dificuldade nas interações sociais e menor dificuldade nos padrões restritos de comportamento, que é comum acontecer nos autistas de suporte nível 1, que tem mais dificuldade nessa parte social. Ou ela pode ter mais prejuízo nesses padrões de comportamento, de conduta, mais estereotipias, e não ter tanto prejuízo na parte social, mas elas devem causar um prejuízo cotidiano. Existe uma interferência do processo que nós passamos aí da pandemia com relação a esses aspectos comportamentais da socialização nas crianças?
Porque às vezes os pais observam e falam, olha, né, o meu filho ainda é mais isolado, ele está com dificuldade de interação. Dificuldades, elas podem ser o reflexo da pandemia? Se essas dificuldades elas acontecem num período pontual, aconteceu após a pandemia, porque aquela criança ou aquele indivíduo que nasceu nessa situação não teve tanta oportunidade de socializar e quando teve algumas dificuldades, mas depois que teve essa socialização, conseguiu ir desenvolvendo. Isso pode ser um reflexo da pandemia, mas ainda não uma característica do autismo, né? Então, é algo que a gente vê pontual, ali até uns 6 meses de dificuldades, talvez dificuldades em alguns ambientes apenas, por exemplo, em casa, aquela criança se acostumou com aquele cotidiano da família e não apresentava dificuldade, mas saiu da pandemia, foi para a escola, lá apresentou dificuldades, em casa não tinham as mesmas dificuldades, então não é em todos os ambientes. Esses são esses critérios que a gente tem que pensar. Interessante. E importante também, até para levar informação aos pais que às vezes de forma equivocada acabam, né, vendo o traço sem entender a contextualização, onde é que, né, passaram a ocorrer. Então fica aí, né, uma informação super importante nesse sentido. Existe um aumento de diagnósticos muito expressivo, né? Parece que todo mundo tem autismo. Esse aumento é real? É real, esse aumento ele é real. Apesar do que vocês acabaram de falar, né, que essa questão da pandemia, a gente trouxe esse processo aí de socialização, essa dificuldade, mas eu acho que é legal ressaltar que é um espectro. E ele tem que estar dentro de várias categorias. Então, nós estamos falando apenas de crianças que têm uma dificuldade de socialização. Como a Isa disse, a dificuldade de socialização, por exemplo, que normalmente a gente encontra no suporte 1, ela é maior, mas o que não significa que ela também não tenha dificuldades nas outras áreas que precisa para se chegar a esse diagnóstico. É só para esclarecer, porque não é só porque a criança está com essa dificuldade social que ela também não seja o que é. Então, um fator nas outras dificuldades que ela tem. Agora, quanto esse aumento, não tem a ver com isso, né? Mas tem muito mais a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui, por exemplo. Que é o momento de conscientização, que é o momento passou a trazer mais para a sociedade falar sobre o autismo, entender como funciona e faz com que as pessoas começaram a ter dúvida de que será que isso é porque a criança é mimada ou será que é porque ele tem preguiça de falar? Será que ele tem preguiça de andar? Será que ele só é desajeitado? Para entender que existe um diagnóstico que tem essas características, então as pessoas passaram a buscar mais. Outra coisa também que mudou bastante, como a Isa acabou de falar, foi a questão dessa ampliação do diagnóstico. Então, o DSM-5, ele veio ampliando esse diagnóstico. Então, ele trouxe para a gente, deixou mais ampla, né, essas dificuldades, né? Tanto que a gente vê como de cores, né? Vamos pensar aí no processo de cores. Quando a gente pega ali da Souvenir, fazendo propaganda já. Mas aí a gente vê isso, nós temos desde o azul mais escuro ao azul mais claro naquela área. Então, a gente começou a entender que dentro de um fator, a criança poderia ser ela poderia ser um espectro, ela poderia ter aquela característica de forma mais suave, branda, quase imperceptível. Então, quando ele aumenta esse leque, aumenta-se os diagnósticos, né? E aí começa também a acertar mais o diagnóstico. Então, outro fator também é essa questão das avaliações precoces, que a partir disso começou a também ter mais protocolos, né, para avaliação precoce. Esses protocolos começou a também ir para profissionais da saúde, profissionais da educação, e então essas avaliações ou buscar, né, esse perfil ou essas características das crianças, quando se aumentam esses protocolos, aumenta o rastreio, então a gente consegue aumentar esse diagnóstico mais cedo. Então, de forma precoce, começou a ter diagnóstico, né? Então, isso dá um aumento também.
Outro fator também que é muito estudado, sabe-se que mas ainda não a quantidade, o quanto isso impacta, são as questões genéticas também, né? Então, há fatores genéticos, mas ainda há muito estudo sobre isso, mas o que sabemos que também há esse fator genético. Então, quando eu abro o leque e hoje eu vejo diagnósticos de adultos, né, de forma tardia, porque de alguma forma eles se adaptaram, a gente até discutiu sobre isso na outra vez, esses adultos, eles têm filhos e essa genética também está sendo passada, né? Mas isso ainda é um estudo. Então, para se dizer que houve o aumento do diagnóstico. Hoje, o que mais tem é que o aumento tem a ver com a conscientização, tem a ver com o fato das famílias buscarem também ajuda, diminuir o preconceito. Então, essa família mais cedo vai buscar e os profissionais passaram a ter uma compreensão maior. Ver a diferença de quando houve, né, quando nós nos formamos, para hoje quem está fazendo uma formação na área da psicologia. Então, são 16 anos que fazem bastante diferença quanto a isso, né? Um profissional que se formou há 16 anos atrás não tinha acesso a muitos protocolos que hoje a gente já sai na faculdade tendo acesso. Então, tudo isso faz ter um aumento de diagnóstico. Com relação aos casos de autismo, eu acredito que até essa questão do autismo leve, que a gente sabe que de leve não tem nada, porque as pessoas apresentam prejuízo, né, da mesma forma, né? Não graves, mas apresentam. Mas, por muito, né, as pessoas levam como características de personalidade, né? Então, é muito comum, às vezes, você perceber que existe ali um fator que você observa o pai, observa o filho, você vê que tem muita similaridade no comportamento, mas a família, ela acaba, né, trazendo isso como algo que seja mais característico à personalidade, não necessariamente um transtorno. Mas na hora que você adentra para entender um pouco dos prejuízos, você vê que aquilo ali faz parte de um espectro, né, brando, mas está dentro do espectro, né? Uhum. E quais são os níveis de autismo? Bom, no autismo nós temos 3 níveis de suporte, né? Que hoje a gente usa a nomenclatura suporte nível 1. Por exemplo, o suporte nível 1 são aquelas crianças que apresentam maiores prejuízos, né, na interação social, igual a Jana e a Isadora disse. Mas isso, claro, também não quer dizer que é só na habilidade social. Mas são aquelas crianças, pessoas, né, perdão, e elas têm mais autonomia. Então, não precisam de tanto suporte de outras pessoas. Já pessoas de suporte 2 são aqueles que precisam de maior suporte, né, de acordo mais com o suporte 1, mas ainda precisam menos suporte do que o suporte 3. O suporte nível 3 já precisam de ajuda total, né, em várias áreas do desenvolvimento, né, do cotidiano, do dia a dia. Então, é aquele nível onde precisa mais tem mais autonomia ou não. Entendi. A gente vai retomar já essa questão. Nós vamos só fazer um breve intervalo e já a gente retorna respondendo essas perguntas. Respondendo aqui as questões que foram encaminhadas, né? Mais uma vez, né, saudando as pessoas que nos acompanham aqui pela Rádio Cultura de Naviraí, pelo YouTube e pelo Instagram. A gente estava falando aqui sobre, né, os níveis de suporte, mas retomando um pouquinho esse assunto, né, o suporte do autismo, ele pode mudar? Pode. Pode mudar o nível de suporte.
Então vamos lá, partindo, né, desse pressuposto de que a gente fala de autonomia, né? Então hoje nível de suporte tem a ver com o quanto eu ainda preciso de apoio, né? Sim, pode mudar, pode sair de um nível para o outro, pensando até mesmo nos trabalhos feitos, nas terapias feitas, porque a ideia é que você trabalhe para aumentar essa autonomia dessas pessoas, né? Quanto mais novo, né? Por conta mesmo da neuroplasticidade, então onde ali o nosso cérebro está preparado para captar mais informações, absorver melhor essas informações, transformar essas informações, é que a gente tem maior essa mudança, né? Então, mas a criança, o indivíduo pode sair de um suporte para outro suporte, sim. Então, ele pode sair de um nível 3 de suporte para um nível 2 de suporte. Mas também acontece muitas vezes, quando é um diagnóstico precoce, muitas vezes o laudo vem como nível de suporte, por exemplo, 1. Por quê? Porque a autonomia de uma criança de 1 ano é muito pouco que se exige no desenvolvimento, né? É bastante coisa, mas ainda muito pouco, perto do que você exige de habilidade de uma criança de 3 anos. Então, se essa criança mantém com as mesmas habilidades de 1 ano, vamos pensar aí, ela era diagnosticada no suporte 1, porque às vezes, né, o médico acaba diagnosticando e colocando qual é o suporte. Ela está no suporte 1, porque ela apresenta tais desenvolvimentos, então tem também necessidade de um tanto X de suporte, porque a autonomia dela é menor. Só que uma criança de 1 ano também tem pouca autonomia perto de uma de 3. E aí ela vai crescendo e se desenvolvendo e não aumenta essas habilidades. Então, as mesmas características ela tem com 1 ano e mantém com 3. E aí o suporte dela é maior. Por quê? Porque nós estamos falando de uma criança que precisaria ter mais habilidades, né? Como, por exemplo, pensando num desfraude, pensando em pedir alguma coisa, pensando em compreender o que tem perigo e o que não é perigo. E se essa criança, com 1 ano, você espera que ela não faça isso, né? Que ela ainda tenha dificuldade de entender isso, e isso não é o que entra no diagnóstico. Não é uma característica para o diagnóstico. Não é uma exigência. Não é uma exigência, é até esperado, é imaturo ainda. Com 3 anos já é esperado que ela tenha isso. E se ela não desenvolveu isso, não é que a criança aumentou o nível de suporte, mas é que agora a gente consegue ver melhor o nível de suporte dela. Porque a própria idade já espera que aquelas habilidades tenham acontecido e não aconteceram, né? Então, é uma criança que continua correndo riscos, que é de 1 ano corre, mas que é de 3 anos já começa a ter uma compreensão maior. Sabe o que é o duro, o que é o mole, já compreende. Eu acho que o perigo é o maior, ou brincadeiras, né? Fazem trocas, mas fazem muito mais trocas, ou aceita aquele ambiente porque ela ainda tem 1 ano. Mas quando tem 3 já não aceita e sai andando. Então, não é que ela aumentou o nível de suporte. Então, às vezes as pessoas acham que houve uma piora. E às vezes não houve uma piora naquela criança. Ela só continuou crescendo e não desenvolveu junto. Entende? Então, é muito importante a gente ver isso. Então, muitas crianças com diagnóstico precoce, às vezes estão no suporte 1, porque não é o que dá para exigir ali de autonomia, e quando elas estão com 3, 4 anos, esse nível de suporte é outro, mas não é que aumentou o nível de suporte, mas é entendido que nas outras áreas ela também não desenvolveu e precisa de ajuda para aquilo. E quais são os aspectos que necessitam ser trabalhados dentro das intervenções, no tratamento? De acordo, né, com a avaliação que é realizada, né, quando a pessoa recebe o laudo, é feita uma avaliação de desenvolvimento com essa pessoa. São utilizados, né, protocolos para estar, né, trabalhando essas habilidades. Então, a gente segue certinho, de acordo com o protocolo, as regras,
E de acordo com aquele resultado nos gráficos, dos gráficos a gente consegue ver as lacunas que o indivíduo apresenta. Então, a gente consegue ver se aquela pessoa tem dificuldade em habilidade cognitiva, se é uma criança de um ano e meio, 2, se ela consegue olhar como que é o contato visual dessa criança, que ela já deveria estar tendo esse maior contato visual. Em questão de habilidades sociais, o brincar funcional, como que é esse brincar. Então, tudo isso é avaliado, observado, né, para poder estar montando a pasta curricular desse indivíduo para estar trabalhando nas intervenções, para melhor já estar tendo os resultados, né, das intervenções. Existem pais que às vezes acabam desistindo do processo de intervenção porque não entende a importância dessas intervenções. Porque às vezes o pai ele tem a impressão que eu estou levando meu filho, ele só está brincando, ele não está desenvolvendo nada, né? Não é nada diferente, isso aí eu consigo fazer em casa. Acontece isso? Acontece. Muito. Acontece, mas eu vejo que também, muitas vezes, é até uma falha que possa vir da própria instituição que esteja atendendo essa criança, de estar mostrando isso, mostrando quais são os prejuízos que essa criança pode ter com aquilo e mostrando quais são os avanços, porque são pequenos avanços. Então, quando a família conhece o processo, né, terapêutico, é mais fácil ela estar engajada nesse processo. Mas nós também temos aquela família que não acha só que está fazendo brincadeira, de não compreender, mas também tem aquela que se cansa, tem aquela que a luta é muito grande, ficar nas recepções está muito cansativo e às vezes elas precisam fazer escolhas, mas é muito mais a sociedade de não compreender, às vezes a escola, às vezes um avô, um tio, de achar, olha, já está ótimo, do que a própria família, quando a instituição mostra passo a passo para essa família. Então, essa família se empodera daquilo. O outro pode falar que não está vendo diferença e nem avanço no filho dela, mas ela conhece os gráficos, ela é chamada para as reuniões, ela entende quais são os avanços e onde quer chegar com isso, quais são os objetivos daquilo. Então, eu acho que hoje, né, a gente sabendo disso e entendendo a importância dessa família ali nos atendimentos, eu acho que é muito mais difícil essa família sair. Mas ainda tem aquelas que às vezes não vão, ou porque assim, é todos os dias, né, Dani? Não é um dia, uma vez na semana, e não tem um tempo para terminar isso. Tudo depende do quanto a gente vai conseguir dar autonomia para aquela pessoa diante da idade que ela tem, né? Diante do que é esperado ou mais próximo do esperado. Então, às vezes, as famílias dão umas pausas, param, mas eu acredito que é muito mais de uma falta de compreensão e talvez desse suporte e apoio clínico nesse desenvolvimento do que necessariamente só um não entendimento, assim. Eu vejo que muitas mães, elas entram tendo uma visão muito superficial e no decorrer elas vão tendo compreensões e vão trazendo detalhes e vão tentando fazer na casa muito do que está sendo feito ali, e elas já conseguem ter essa visão de que não foi um pequeno desenvolvimento, porque ela sabe o quanto foi treinado para aquele desenvolvimento acontecer, enquanto que outras crianças, quando a gente fala de criança ali neurotípicas, elas desenvolvem assim. É muito o exemplo que a Isa deu ali quando ela falou das habilidades sociais. Assim que eu introduzo aquilo, começo a treinar, a criança vai. E a criança com uma rigidez cognitiva maior, que são as nossas crianças, eu preciso de muitos treinos e estratégias diferentes para ela dar um passo. Então, quando a mãe consegue compreender e ver esses passos, eles são engajados. É o treino das habilidades. Sim. E como é que identifica se a criança é não verbal? Como identifica uma criança não verbal? Bom, eu acho que é interessante falar
do que é o verbal, né? É, porque a gente ouve muito isso no autismo, verbal, não verbal. Então, assim, lembrando que verbal, né? Verbal vem de verbo, que vem de palavra, que vem da ideia de você utilizar palavras, fonemas para uma comunicação. Então, essa comunicação ela pode ser falada, como ela pode ser escrita. E essa comunicação existe a compreensão dela. Então, assim, a comunicação, ela não é só você falar, mas você ter um entendimento, uma compreensão daquilo. Tanto para você compreender o que o outro diz e espera de você, quanto o que você precisa responder para aquele meio. Então, uma criança não verbal, ela não utiliza desse entendimento. Então, ela tem uma dificuldade maior de compreensão, por exemplo, com um comando. Então, o que se espera daquele comando? Então, crianças não verbais, ela não utiliza esse meio de comunicação, né, esse meio verbal para se comunicar. Na realidade, ela tem a dificuldade dessa comunicação. E aí, o que que acontece? Essas crianças não verbais vão sendo trabalhadas com PECs, que é através de figuras, onde inicialmente elas começam em cima daquilo que elas desejam. Porque são crianças que te carregam para um lugar, mas para dizer o que elas querem, mas elas não te respondem sobre aquilo, mesmo que não seja falado, mesmo que esteja por escrito, ela não consegue fazer essa troca. Então ela é não verbal, ela não utiliza disso. As não falantes, elas não utilizam da fala, mas compreendem, fazem essa troca de comunicação. Elas têm a comunicação, mas elas não falam. Então nós temos crianças que falam, mas não utilizam da fala para se comunicar. Como, por exemplo, nós temos criança que às vezes repete uma frase de um filme, repete o que você fala, ela não tem dificuldade em emitir aquela palavra. Porém, ela não utiliza essas palavras como meio de se comunicar. E muitas vezes, para ela pedir o que ela quer ou para ela te responder, ela às vezes vai utilizar de outros recursos, te levando através de gestos, apontando. Então, essa importância dessa troca e dessa comunicação, ela não tem. Então, nós temos crianças falantes que são não verbais. E nós temos crianças não falantes que são verbais. Não sei se deu para entender. Quanto a pessoa consegue atribuir sentido àquilo que é dito. Também. Se ela tem a percepção daquilo que está sendo dito. Às vezes a pessoa, né, criança, ela fala, mas ela não sabe do que ela está falando, ela só está repetindo. Não tem intenção Sim. de uma comunicação, né? É mais sobre, não tem essa intenção. Porque, por exemplo, a pessoa dentro do espectro verbal, às vezes ela tem dificuldade nessas nuances sociais, né? De compreender o que está por trás daquilo ali, né? Agora, a não verbal, ela tem essa dificuldade maior nessa compreensão. Então, é uma dificuldade na comunicação. Então, é trabalhado comunicação e não fala. Que é tipo, né, cadastro. Às vezes a criança, ela não sabe o que ela está falando, a que se refere aquilo que ela está dizendo, né? Que é nesse sentido que ela acaba sendo não verbal, porque ela não consegue entender, ela não atribui sentido àquilo que ela diz. É isso? Sim, também. Mas, por exemplo, se ela fala cadarço, ela é capaz de falar qualquer outra palavra. Sim. Então, às vezes a criança senta aqui e fala cadarço. E ela falou cadarço porque às vezes está se referindo ao cadarço, mas é porque o seu cadarço está desamarrado, ou porque ela viu um cadarço colorido, ou porque é um cadarço. Então ela sabe que aquilo é cadarço, mas ela não te traz no contexto, mas ela é falante, então ela poderia falar, viu um cadarço cor-de-rosa, e ela sabe falar a palavra vi, ela sabe falar cadarço, ela sabe falar o cor-de-rosa, porém ela te joga uma palavra e você tem que compreender aquilo porque não tem essa troca, ainda é muito restrito. Então, às vezes, é o início. Então, não significa que ela fala cadarço só por falar, também tem esse. Mas tem aquele que fala e não contextualiza, e aquilo pode ser muitas coisas, né? Então, eles também são considerados não verbais. Nós vamos para um breve intervalo e no retorno a gente vai responder uma pergunta de um ouvinte, que ela está com uma dúvida relacionada ao tema. Né? Fiquem com a gente. Até daqui a pouco.
envie suas dúvidas. Ligue 7. Daqui a pouco, chegou rápido, né? De volta com o Fala Psico, nós estamos aqui com uma dúvida da ouvinte Eliana. Ela tem uma dúvida. O neto dela tem 7 anos e não fala. Será que um dia ele vai falar? Dani, essa é uma questão que muitos pais, né, têm essa angústia da fala, porque a gente utiliza, a fala ela deixa a vida mais prática, né? A pessoa distante de você, você consegue emitir um comando ou dizer sem que você precisa ir, sem que você precisa escrever aquilo. Então, assim, ela facilita, ela é mais rápida. Então, assim, mais do que isso, essa criança se comunica porque não é só sobre a fala, né? Porque se ela é uma criança não verbal, e aí não verbal, lembrando que ela não utiliza da comunicação, a gente precisa pensar primeiro que ela precisa se comunicar de alguma forma. E quando ela tem condições para a fala, por que utiliza-se muito desses meios alternativos? Para facilitar e fazer dar sentido. Então, quando essa é uma criança de 7 anos, começa a perceber que quando ela se comunica através de figuras, através da escrita, mas ela tem condições da fala, e aí ela começa a compreender. Essa fala facilita, né, que é um segundo passo da comunicação. Quando ela começa a perceber isso, pode ser que desenvolva, mas pode ser que não, porque há ainda essa dificuldade de ter a fala como uma prioridade, há uma disfunção nessa fala. Então, pode ser que ela não fale, mas mais importante que isso é que ela se comunique. E aí, através disso, é até legal você ter falado, porque é muito um estigma de que, quando a gente fala de comunicação alternativa, os pais acham que as crianças vão deixar de falar. Por exemplo, nossa, se tinha possibilidade dele falar, agora com a comunicação alternativa ele não vai falar porque vai ficar fácil. Não é fácil. Não é mais fácil eu ficar procurando figuras para montar um texto para você do que eu pegar e falar para você. É muito mais difícil eu fazer isso. Então, não é um processo de escolha minha. Mas, quando eu dou a opção da comunicação e essa criança já consegue compreender quanto isso facilita a vida dela, a fala é um próximo lugar que facilita ainda mais. Né? Então, eu não sei como é essa criança. Se ela é uma criança não verbal, aí eu acho que a prioridade da família tem que ser, precisa arrumar meios dela se comunicar, né? Ou se ela é uma criança não verbal, porém não falante, né? É o verbal, porém não falante, e que não tenha nenhum tipo de disfunção fisiológica, e aí ela não agrega sentido. Aí o que a gente faz? Sempre utiliza a fala junto. Então, se você tem um meio de troca com essa criança, faz a troca falando sempre, né? Até para ela poder estimular a ideia de que falar se torna mais prático, mais acessível para ela, né? Porque a qualquer lugar ela pode estar falando sem precisar de muitos recursos além do que ela mesma tem. Ótimo, espero que nós tenhamos esclarecido as dúvidas. O que os pais podem esperar de uma intervenção precoce para o autismo e qual que é o papel da família nesse processo, meninas? A intervenção precoce ela é muito importante, o diagnóstico precoce ele é muito importante, porque permite que a gente implemente uma intervenção em uma fase de alta plasticidade cerebral, né? O que isso quer dizer, né? É uma fase do desenvolvimento que a plasticidade ela permite que a criança arrume outros caminhos para fazer conexões cerebrais que vão resultar na aquisição de habilidades. Então, quando a gente pensa no cérebro de uma criança autista, né? Ela vai ter algumas barreiras de habilidades que vão trazer essas dificuldades no dia a dia, que não naturalmente elas vão aprender da mesma forma como as outras crianças. Então, novamente, quando a gente pensa em uma mãe que está ensinando o filho a balbuciar,
Aquela criança que tem um cérebro típico, ela vai aprender por repetição, ela vai ser reforçada socialmente quando ela balbucia, a mãe sorri. E essas nuances sociais, elas não estão presentes no cérebro atípico, então naturalmente ele não vai ser condicionado. E aí essa intervenção precoce, ela ajuda aquela criança através da repetição, através do reforçador, a criar novos caminhos para o aprendizado dessas habilidades que estão faltando. Então, a criança vai ser estimulada bem no momento que tem a maior plasticidade cerebral, que é nesse momento de aquisição de habilidades mesmo, né? Então, aumenta as possibilidades de desenvolvimento, de autonomia, de desenvolvimento da comunicação, de desenvolvimento de diversas habilidades. E quando a gente fala de comunicação, até puxando um pouquinho do que a Jana falou antes, né? Existem pré-requisitos para a fala e os pais às vezes ficam nessa: será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai falar? Mas a criança precisa saber imitar, porque a gente aprende a fala pela imitação, né? Ouvindo as outras pessoas falando e imitando. A criança precisa saber apontar, porque isso é muito importante. É aí que começa a comunicação. E às vezes, se ela já sabe apontar, tá ótimo, porque ela já vai saber pedir o que ela quer através desse apontar, né? Então, existem pré-requisitos que as intervenções ajudam a estimular, porque justamente a gente vai trabalhar o que vem antes disso e depois, né, que essa criança vai adquirindo, a gente trabalha repertório verbal, comportamentos verbais, né? Além disso, a gente trabalha com a prevenção para que os comportamentos inadequados, os comportamentos barreiras que vão surgindo, não se tornem grandes problemas na autonomia daquela criança, porque ela já está ali na intervenção, então os pais vão trazer essa demanda e a gente vai notar também que ela começou a emitir algum comportamento inadequado ali durante a sessão ou em casa com os pais. A gente já começa a fazer uma intervenção específica naquilo e a gente orienta os pais a fazer uma intervenção naquilo em casa também. Então, isso evita que esse comportamento gere um prejuízo maior na vida daquele indivíduo. E como é que a autoestima de uma pessoa autista pode ser afetada pelas expectativas da sociedade e o que pode ser feito para ajudar nesse fortalecimento? Então, quando a gente. Boa noite, né? Quando a gente fala da autoestima da pessoa autista, assim como as pessoas neurotípicas, a gente tem que dar atenção ao que está sendo falado, que está sendo visto. A sociedade, ela não vê a pessoa autista como uma pessoa somente. É uma pessoa autista, então a gente vê com muita condição aquela pessoa. Então, assim como eu disse no podcast anterior, o nível 1, por exemplo, de suporte, ele é visto assim, como que ele é autista se ele não tem movimentos estereotipados, por exemplo. Então, há esse movimento de exclusão até no próprio diagnóstico, né? Então, há um desafio social persistente, as pessoas não sabem ainda como se comunicar com essa pessoa, então, assim, vão criando-se barreiras que afetam toda a saúde mental do indivíduo, inclusive o autoestima. E quando a gente considera isso, primeiramente, como terceiros ouvir aquela pessoa, validar as emoções e sentimentos daquela pessoa, principalmente quando é criança, é interessante a família sempre olhar de uma forma, explicar o que é autismo, quem é você no mundo, o que é o seu autismo, como que ele pode afetar, para aquela pessoa se situar, né? Então a gente fala bastante que a experiência com o autoestima ela é única de cada indivíduo, né? Porém, o autista adulto, por exemplo, ele pode estar se relacionando com outras pessoas autistas, né? Para se situar, como é que é para você? Né? Se sentir validado nesse sentido, né? Considerar e aprender sobre o seu autismo, aprender sobre as suas características de personalidade pessoal é muito importante. E, é claro, procurar ajuda profissional, né? Porque a gente está falando de pessoas que lidam com muita exclusão e desafios diários, né? Então, principalmente ajuda profissional. Se diferenciar, né? Quem sou eu
e o que é o transtorno. Porque às vezes a pessoa fica nesse emaranhado, ela não sabe quem é ela no meio de tudo isso, né? Exatamente. Esse autoconhecimento ele é fundamental. Gente, nós vamos para um breve fala, já a gente retorna aqui, né, no último bloco do Fala Psico, né, respondendo mais perguntas. Voltamos com mais um Fala Psico. Eu estava aqui atendendo o telefone. Vai um abraço para o Alan Queiroz, do bairro IP, que diz que ouve a programação todas as quartas-feiras. Muito obrigada pela sua audiência. E continuando aqui com o Fala Psico, nós estamos no último bloco. É importante a gente falar sobre não só a preparação da família, não só a preparação dos pais, mas o quanto a sociedade precisa estar preparada, né, para essas pessoas com transtorno do espectro autista. E como as instituições de ensino podem se prepararem para atender esse público? Primeiramente, tem que entender que a demanda de cada aluno vai ser muito individual, então cada um vai ter a sua necessidade. Bem de acordo com o que a gente falou do nível de suporte, a gente vai ter que entender qual é a necessidade de suporte daquele indivíduo. Ele precisa de adaptação das atividades, esse precisa de um professor de apoio com ele o tempo todo, vai ter uns que não. A gente conheci um que ele não precisava de um professor de apoio o tempo todo e o professor ficava na sala, mas só para observar e intervir quando aquilo saísse do comum. Então, isso já era um suporte muito mais substancial, então quase não necessitava de suporte. O que eu quero dizer com isso é que cada um vai ter uma necessidade diferente. É importante que a equipe esteja muito bem capacitada, então procure estudar cada caso individualmente para entender de fato o que pode fazer com aquele paciente de nível 3 de suporte, que vai ter alguns disruptivos. O que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer com os pacientes nível 1 de suporte, que não tem tanto disruptivo e que vai precisar de algumas adaptações na parte social, na parte das interações, né? Então, entender aquilo de uma forma individualizada. E a partir do que a gente entender, né, implementar estratégias para que a gente consiga garantir que aquele indivíduo tenha uma experiência mais próxima possível das outras crianças, porque o que acontece muito, esse daqui precisa de necessidades especiais, eu vou deixar ele mais no parquinho brincando, porque ele não consegue ficar aqui dentro da sala. Sempre que eu entro dentro da sala com ele desorganiza, ele chora, e isso está sendo um sofrimento para ele. Não, vamos lá, vamos entender o que eu posso fazer nessa situação e implementar algo para que ele consiga ficar de fato dentro da sala. Às vezes isso é um trabalho de formiguinha, de ir aumentando 5 minutos, depois aumentando 10 minutos em sala e depois volta para o parquinho mais 15 minutos em sala. E principalmente um trabalho que exige muita constância de fazer aquilo todos os dias, porque são crianças que têm uma necessidade de ter uma rotina bem estruturada. E esse suporte, às vezes, não é só o suporte de estar ali ao lado da criança, mas ter um suporte visual, né? A Tainá fala muito disso. Ter uma rotina visual do que vai acontecer para dar uma previsibilidade para aquela criança em sala. Então, contar não só com esse suporte físico de estar ali próximo da criança, ajudar nas atividades, mas também com esse suporte de outras estratégias, outros recursos que a gente pode utilizar.
quando não utilizada a estratégia, você acaba fugindo do propósito da criança estar. Porque o objetivo dela estar já é ela se socializar além de aprender, né? E se você tira dela essa socialização, já foge completamente, né, daquilo que ela está ali para desenvolver. E quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com transtorno de espectro do autismo em relação às instituições de ensino? O que vocês observam que são desafiadoras dentro dessa condição? Eu acho que o principal desafio nesse contexto é a falta de informação. Hoje em dia a gente tem muito na internet, mas é difícil de filtrar a informação correta e a informação que serve para aquele aluno em específico, né? E de fato essa segregação, muita gente usa como desculpa de que está ajudando, não quer que aquela criança esteja em um sofrimento e acaba segregando aquela criança, deixando numa bolha de proteção, né, que não dá oportunidades dela desenvolver dentro de um contexto escolar. A gente sabe também a importância, né, como a gente já falou anteriormente, da sociedade se adaptar, e às vezes a gente percebe que nem o meio médico tem esse nível de adaptação. Os centros médicos, os hospitais, as clínicas, né, ainda falta muita informação nesses locais, né? E o que seria importante ser adaptado, né, e como é que poderia ser desenvolvido isso dentro desses lugares, que são responsáveis ali, abrangem, né, todo esse atendimento? Primeiramente, a gente sempre fala sobre capacitação, né? A equipe tem que ser capacitada para estar lidando com os indivíduos com TEA. Então, a gente considera eles entenderem o que é o TEA, então, o que é autismo, qual tipo de suporte que eu posso dar, qual tipo de comunicação utilizar, né, principalmente. Como a Isadora falou, eu sempre deixo bem claro que comunicação alternativa, sinalização acessível são primordiais, né? A questão dos estímulos, né? A gente tem que ter noção de que alguns estímulos são sobrecargas sensoriais, então a gente tem que estar entendendo o nosso público. A gente tem que ter uma comunicação muito assertiva, muito próxima à rede de apoio daquele indivíduo. Então a gente tem que entender todos os meios que ele está. Tá preparando esse ambiente com materiais de conforto também. A gente entende que tem muita, apesar dessa questão que eu já falei, das crises, por exemplo, da sobrecarga sensorial, a gente tem que estar com os aparatos necessários também para estar agindo naquele momento, né? Para estar ajudando, para estar diminuindo essa sensibilidade ali. Então, a gente também tem que ter noção de horários, por exemplo. São coisas que parecem muito simples, né? Mas são muito interessantes. Horário flexível, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um lugar que é uma instituição que é muito frequentada, a gente fala também de superlotação. A gente fala de sobrecargas de comunicação que estão rolando ali. Então, horários flexíveis, entender o consumidor ou o paciente. Então, instituições em gerais, eu digo isso. Sempre ouvir o feedback. Então, se for uma criança, a gente ouve o feedback dos pais, a gente olha para aquela criança. Se for um adulto, a gente tem que ouvir, porque é o protagonismo deles. Então, a gente tem que entender como que a gente pode estar adaptando esse ambiente para estar recebendo eles. Excelentes colocações. E a gente vê o quanto a gente precisa ainda de adaptação, né? Porque os lugares, eles não estão preparados para isso. E quanto mais preparados, melhor. Porque que a gente puder oferecer, né, de condições para que essas pessoas sintam conforto onde elas estão, porque já é difícil ter que lidar com prejuízos e você ainda ter uma hipersensibilidade a enxergar, a ouvir, porque eles têm essa questão da hipersensibilidade, né? Considerar isso é muito importante. A gente sabe também que dentro do TEA, né, existem as leis, né, que amparam. As garantias dentro dessas leis, meninas. Bom, Dani, eu acho que é muito importante as famílias saberem, né, disso. Então, elas saberem que elas têm direito a esse profissional que é o apoio dentro de uma sala de aula, e isso nós não estamos falando sobre níveis de suporte para isso. Então, nós temos crianças que têm um nível de suporte 1, mas que precisa de alguém e não necessariamente ele tem uma dificuldade pedagógica. Eu digo isso porque são os que mais ficam na dúvida, né?
uma dificuldade pedagógica, mas ele tem, às vezes, uma social muito grande. E também não é porque, então está ali para ensinar a criança a brincar com os outros e a escola é pedagógica. Mas a escola é um momento que a criança fica 4 horas ali, e isso tem muito a ver, quando até foi do tema passado que estava sendo discutido, sobre até a questão da autoestima nisso, porque eu não me sinto pertencente àquilo. Então a escola não tem como ela anular essa ideia de grupo, né? Porque ela é em grupo, ela não é na casa cada um, então é um grupo. Então, se eu não consigo me identificar, se eu não consigo compreender, porque igual nós falamos ali, o suporte 1, por exemplo, normalmente eles são verbais, só que eles não entendem essas nuances, então tem esse afastamento social e eu preciso de um suporte, porque aquele meio é o meio em que isso é trabalhado, porque naturalmente essas crianças convivem e essa criança não consegue, né? Por algo que é cognitivo, porque ela tem uma rigidez maior nessa área. Então, sim, para isso eu preciso de uma ponte. Por quê? Porque eu ofereço isso na escola, porque eu faço as crianças conviverem. Então, eu preciso dar suporte àquilo que naquele meio proporciona, que é desde a área pedagógica à área social. Então, isso precisa ser muito claro, né? Não é uma babá de uma criança. E por isso que precisa ser pessoas especialistas, né? Pessoas que têm essa compreensão. Não é uma babá, mas é quem vai conseguir fazer esse elo e ir se afastando aos poucos também, né? Para que essa autonomia aconteça nesse meio. Então, entender isso, né? As famílias têm que buscar esses direitos quando é necessário, esse suporte na escola. Também temos direito às terapias, né, específicas para que no autismo tem evidências que tem maior resultado. Então, por exemplo, a ABA era uma ciência que abrange, da análise do comportamento aplicada, não é para autismo. Porém, pessoas com autismo, principalmente crianças, é a ciência que mais desenvolve. E hoje é um direito adquirido. Então, assim, o meu médico colocou ali para eu ter aba, mas meu município não tem, no SUS não tem, ou meu plano de saúde não cobre, é um direito garantido deles. Então, essa família precisa buscar maiores informações, buscar de forma judicial esse acesso, né? Também nós temos a questão da questão de ingressos, né? Que é meio ingresso, nós temos também a questão de filas preferenciais, estacionamentos. Então, acho que são alguns, não sei se eu estou esquecendo de mais alguns, porque lembrando que pessoas com autismo têm os mesmos direitos, é garantido por lei, das pessoas com deficiência. Então, o que tem por lei garantido para pessoas com deficiência também tem para o autismo. Então, a gente tem que entender que nós entramos em pessoas com deficiência. Muito importante essas colocações, porque muitas vezes a gente acaba se deparando com pessoas, com crianças, e com pessoas que não têm, né? Os pais às vezes não têm o nível de informação de entender que isso é um direito adquirido. Então, na ausência de um atendimento, de uma tratativa, né? Eles podem buscar isso por vias legais, considerando a importância dessa intervenção para o quadro do filho. E você falando isso dos pais, também tem uma outra questão que são dos pais terem uma carga horária reduzida também do seu serviço. Porque são crianças que ficam, que precisam de múltiplas, né, terapias. Então, como foi dito, está dentro de um espectro. Então, preciso trabalhar todo esse espectro. E aí eu vejo muitos pais ali, porque a gente precisa emitir documentos para isso, que às vezes ficam sem graça, dá a impressão assim, tá parecendo que eu estou folgando, ou comentários como, mas eu também levo meu filho no futebol, no judô, na natação. Você leva seu filho, o neurotípico, para ir além do que a sociedade ou que já promove. Esses pais vão para os filhos
conseguirem chegar naquilo ali, né? Conseguirem chegar na autonomia. Então, não é o a mais, é o mínimo. Então, tem muita diferença. E esses pais não precisam ficar envergonhados, porque é um direito adquirido deles, não é um capricho desses pais, porque é um direito adquirido deles e, mais que isso, do filho deles, porque essas crianças têm direito às terapias. E essas terapias, alguém precisa levar. E quem precisa levar são os cuidadores. Então, o cuidador, ele tem direito a essa redução de carga horária sem diminuição de salário. Então, é muito importante também buscar isso, né? Buscar saber, entender. Tem reduções de taxas também para compra de carro. E é porque, exato, pelo mesmo motivo, gente, eu preciso levá-lo até o local, né? E não é eu preciso levá-lo de forma, é o mínimo para que ele tenha dignidade, uma autonomia, então para que ele chegue perto daqueles que não precisam disso, né? Que não precisam da terapia. Então acho que é muito importante os pais sempre entenderem isso, porque eu vejo que muitos pais têm essa vergonha, essa dificuldade, ou até que tem um julgamento mesmo. Ah lá, fica pedindo redução de carga horária para levar o filho na terapia. E sim, ele está levando o filho para atingir, não é o shopping, não é o a mais, né? É para chegar perto do mínimo. Então, assim, é muito sério. E eles precisam serem acolhidos diante disso. Desde as clínicas, os profissionais têm que dar esse suporte, essa força. Nós lá falamos com muita tranquilidade para eles, né? Que eles sempre vão, pedem envergonhados, assim, eu preciso, porque tá vendo, eu tenho que trazer para as terapias. Claro, você precisa, você deve fazer isso, né? Você tem que acompanhar o seu filho, ele precisa dessas terapias. Então, esses são alguns dos direitos adquiridos que tem exatamente pela quantidade de terapias que eles fazem. Gente, esse tema ele é inesgotável. Nossa, Tem muito. muita coisa para a gente estar falando. Infelizmente, o nosso tempo ele é muito restrito. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para sensibilizar empresários, instituições, né, de Naviraí, região, né, e das pessoas que nos acompanham, independente da localidade, do quanto é importante a gente se sensibilizar e adaptar os nossos locais com relação a essas pessoas, né? É pensar sobre essas pessoas, né? Que ambiente eu estou proporcionando para elas, o que é que eu posso melhorar para recebê-las da melhor forma possível, né? A gente não está falando de situações mínimos, a gente está falando, né, de um transtorno de neurodesenvolvimento. Não é uma escolha da pessoa ser isso. Sim. E se não é uma escolha, o que a gente puder fazer para tornar a experiência que elas tiverem que passar dentro desse processo, né, a mais saudável possível que a gente passa. Meninas, muitíssimo obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês, né? Sempre que vocês vêm aqui é muito importante, eu acredito que é um nível de contribuição muito grande para as pessoas que têm dúvidas relacionadas a esse tema, e eu acredito que esse aqui é uma parte de inúmeras que virão. Né? Muitíssimo obrigada. E pessoal que nos acompanha, muitíssimo obrigada pela audiência. Né? Continue nos acompanhando todas as quartas-feiras aqui na Rádio Cultura. O próximo tema vai ser tratado com a Clínica Aurora, aqui de Naviraí. E uma boa noite, fiquem com Deus, boa semana para vocês e até a próxima quarta-feira no próximo Fala Possível. Fiquem com a gente.